Olá, boa tarde. Começa o nosso Band Empresarial. Agradecer, como sempre, aos nossos patrocinadores e, evidentemente, falar que estamos também no YouTube, hein? Vai lá, tecla no sininho para nos ajudar aqui a ter vocês cada vez mais próximos da gente, tá? E hoje conversando de algo que está explodindo o tempo todo na nossa veia empresarial e, evidentemente, nos deixando com muitas dúvidas. E vamos falar de quê? De reforma tributária. E ninguém melhor que eu não conheço, ninguém melhor para poder estar falando sobre isso do que nosso querido amigo Robson Santana, advogado da RS, Advogados Associados, e uma pessoa já de casa, né, Robson? Prazer de novo aqui no nosso Band Empresarial. Prazer, Azevedo, estar aqui nessa casa que eu adoro, que eu estou sempre aqui, e parabenizar sempre esse programa, que dá para a gente falar e bater um bate-papo aí com todo o público empresarial aqui da Bahia, seja na TV, seja no YouTube, enfim. E para mim é uma grande honra estar aqui com você. E aí, Robson, não tem jeito. Já fui para algumas palestras, alguém pensa de uma forma, outro pensa do outro, mas no ambiente empresarial ainda existe um temor muito grande de como vai ficar essa reforma tributária, ao mesmo tempo, do ponto de vista de você não saber exatamente enquanto vai ficar. E para completar essa primeira pergunta, eu diria que é o seguinte: o momento de transitoriedade que vai ter. Então a gente vai estar vivendo com esse mundo das obrigações passadas e das novas. Como é que você está vendo isso nesse seu contato direto? Essa pergunta é interessante, Azevedo. Por quê? Primeiro, a reforma tributária ela foi criada para tentar mitigar ou diminuir a insegurança jurídica no Brasil, no sistema fiscal. Para você ter ideia, de acordo com a OCDE, o Brasil gasta mais quase 1.500 horas para começar a pagar um tributo. E veja como é interessante. E o porquê? Comparativo isso. É absurdo, é um dos maiores do mundo, né? O tempo que se gasta de compliance para você entender, pago dessa forma, pago dessa outra forma, quando eu devo pagar, qual é o documento que eu devo emitir. Então, isso gera uma insegurança, tá? E para a atividade empresarial, de uma forma geral, acaba gerando prejuízo e tornando, muitas vezes, a economia não competitiva. É só uma coisa assim, que é interessante, que as pessoas muitas vezes não tocam. Por que a reforma tributária foi aprovada agora? Até por uma pressão do momento da economia mundial, em que você gasta milhões ou bilhões para ter atenção, e quando o sistema tributário brasileiro era o contrário, você gastava horas e horas para começar a pagar o tributo. Então, isso vai de encontro ao mindset da economia hoje, e por isso essa necessidade, essa pressão nesse momento da reforma. Agora, é claro que ela traz a insegurança. Ela traz insegurança primeiro porque ela é nova. Tudo que é novo gera uma insegurança, isso é muito comum. Segundo, porque ela remete, porque se fala muito da reforma tributária aprovada em dezembro de 2023, mas se esquece que ela vai ter que ser regulamentada por uma lei complementar que está sendo agora, está no Congresso, foi colocada no Congresso Nacional, que gera uma série de dúvidas. E terceiro, aquilo que você falou muito bem. Se um sistema tributário como é até hoje brasileiro, ele já gera uma dúvida, um nível de complexidade para os contribuintes, inclusive para nós que atuamos na área, veja só, imagine dois sistemas que vão conviver. Então, isso é uma verdade, eu acho que vai gerar uma insegurança, não só por ser algo novo, mas também porque vai haver a coexistência de dois sistemas tributários. Vai chegar um momento que o ICMS, principalmente, e o IBS, eles vão conviver ao mesmo tempo, e aí realmente a gente vai ter que suar um pouquinho mais, mas o brasileiro ele sempre dá um jeito. Ele vai dar um jeito, dura as penas, mas dá um jeito. E aí, mas a ideia toda, como você falou, foi mitigar, inclusive, o entendimento e o processo que a gente faz de tantos impostos. E aí a gente tem o IVA, que se divide, né, no federal, no estadual, e, de alguma forma, a gente está aí tendo que entender essa junção. E aí o que me assusta, de certa forma, mas vem as emendas, e aí vamos criar a exceção de A, a exceção de B. Enquanto fica, quanto vai chegar essa conta? Essa é uma outra pergunta interessante. Primeiro que a ideia do IVA no Brasil é o chamado IVA dual. Por que IVA dual? Porque você cria um IVA federal, que é o CBS, e o IVA estadual e municipal, que é o IBS. Qual o objetivo de você criar esse IVA no Brasil? A simplificação. Ao invés da área federal você ter o PIS, COFINS e IRC-CLL, você tem a CBS.
Ao invés de um estado você ter o ICMS e o ISS, você tem o IBS. E não esqueça, principalmente em relação aos estados e aos municípios, você tem dezenas de estados da federação e milhares de municípios. Então são milhares de legislações. Então imagine só, Azevedo, você ter uma empresa que atua em vários estados. Imagine só você ter uma empresa que atua em vários municípios. Então imagine a complexidade disso. Então a primeira ideia foi exatamente essa. O segundo ponto é que o Brasil tem esse problema, porque todo mundo quer que o Estado te dê toda a estrutura, mas ao mesmo tempo a gente tem uma cultura, até porque o retorno do Estado muitas vezes não é da eficiência que nós achamos que deveria ser, tem a cultura de não querer pagar e quer aqueles chamados benefícios fiscais, quer aquele incentivo fiscal, quer redução de base de cálculo, quer diferimento ou postergamento de pagamento de tributo. Então, na hora que a reforma tributária ela foi inserida, cada um quis puxar para o lado. E aí tem um exemplo que é típico que você falou, que é esse. Você vai para jantar, a conta tem R$100 de conta, tem 4 pessoas, R$25 de cada. Ah, mas um não vai pagar porque é café com leite, como se fala muito aqui. Ah, então vai dividir 100 por 3. Ah, o outro é estudante, paga meia. Já vai. Então, no final da história, alguém vai ter que pagar essa conta. Então, isso é verdade. O que está acontecendo no Brasil é que várias atividades econômicas elas estão querendo manter os seus benefícios fiscais e algumas vezes ampliar esse benefício fiscal. Só que essa conta não vai fechar porque alguma outra atividade econômica vai sofrer esse impacto. Ao final do dia, ó, você como especialista na área, um cara que eu gosto muito do Robson porque ele vai muito, né? A gente se encontra em locais distintos aí, aprimorando o curso, faz uma gestão super diferenciada dentro da sua própria empresa. Mas, Robson, ao final do dia, você sentando diante do seu cliente, você entende hoje que isso é uma boa, era necessário realmente fazer? É melhor que seja assim, depois a gente vai buscar o ótimo e assim vai acontecendo ou não? Azevedo, tem 2 frases que eu gosto de utilizar, que não é minha, né, claro, que é o feito inimigo do perfeito e quando você dá um passo você não está no mesmo lugar. Não há dúvida que o Brasil precisava de uma reforma tributária para simplificar, ninguém discute isso, a simplificação dos tributos. Então, olhando por essa ótica, positivo. Segundo ponto, atividade. Se você estivesse diante de um cliente ou de um amigo, você falaria que vale a pena para a sua atividade aquilo ou não? Depende da atividade. Sem sombras de dúvida, para a indústria, ela tem um efeito muito positivo. Porque imagine que a indústria ela acaba realizando atividades federalizadas. Então, na hora que você simplifica isso para ela, vai se tornar mais interessante. Mas a depender de uma outra atividade... Prestação de serviço por é muito exemplo, discutível. prestação de serviço, pessoas que empregam muita gente, que no final esse custo de folha não tem direito de... Ela acaba tornando cumulativo o tributo, talvez o impacto não seja tão interessante. De qualquer sorte, seria até leviano de minha parte falar isso, por quê? Porque quem vai realmente perceber, ou quando é que nós vamos perceber se foi positivo ou não, vai ser quando a lei complementar for regulamentada. Até porque vai vir 500 emendas, né? Exatamente. As emendas vão vir em cima disso e com certeza esse boneco que está ali talvez não fique do jeito que está, né? Azevedo, é engraçado isso, porque se você parar para pensar, nós estamos em 2024, tá? No caso o IBS, o ICMS extingue definitivamente em 2032 e o IBS começa em 2033. Veja só, você está falando aí de basicamente 9 anos. Nós estamos numa cultura em um país que infelizmente não tem política de Estado em regra, mas tem política de governo, que vai mudando. Então assim, essa ainda continua uma insegurança jurídica. Se você me perguntar como é que vai ser o sistema tributário daqui a 3 anos, a gente não sabe. Porque a gente não sabe se a nova política de governo ele vai continuar com o modelo mental que foi criado para agora. Essa é a questão. Recentemente dito pelo STF que o passado pode ser discutido. Então, isso é muito louco, porque como é que você consegue passar isso para quem é de fora, para quem está querendo trazer seu investimento para cá e você ter que conviver com isso? Né? Mas essa é a questão que eu acho que vai impulsionar a necessidade de uma certa segurança na reforma tributária, uma certa estabilidade. Por quê? O Brasil, o mundo, eu brinco dizendo que o mundo está... Gilberto Gil dizia que o mundo está no tamanho da antena parabólica Mará. Eu costumo dizer que o mundo está no mobile hoje em dia. Então veja, o mercado hoje ele é mundial.
Se você não tornar um país competitivo, você acaba afugentando e, consequentemente, desacelerando a economia. Então já não é uma escolha, já é uma necessidade. Perfeito. Por isso que me parece que mesmo com essa insegurança legal e jurídica que existe no Brasil, que acaba afastando investimentos no país, isso é fato em todas as áreas, notadamente na área fiscal, porque ela impacta de sobremaneira uma determinada atividade, a pressão e a necessidade de tornar um país competitivo e atrair grandes investimentos, talvez seja esse o motor que vai fazer com que haja uma certa estabilidade na legislação. E aí a gente vê muita coisa aí agora também com relação à tecnologia, inteligência artificial, chegando muito forte de alguma forma, e a gente vê a questão do LGPD também, Robson, na veia e hoje em dia já em prática. Como é que você está tendo o entendimento? As pessoas estão realmente entrando, as empresas estão tendo cuidado com isso, o consumidor já sabe um pouco, que eu sempre vejo o direito muito taxativo do ponto de vista seguinte, a pouca divulgação, por vezes, né, dessas coisas que saem, a gente vai ter que acontecer na prática e sofrer um pouquinho, mas dói essa, né? Na verdade, primeiro da tecnologia. A tecnologia está aí. Hoje não existe. Antigamente existia um setor de processamento de dados, né? A gente pegou essa fase. Formado dessa forma? Hoje em dia, tudo é tecnologia. Não existe nada que não seja tecnologia. Então, a mudança de mindset, ela existe, ela é necessária, porque a economia é digital hoje. Então, esse é um ponto. Aí, primeiro da tributação e depois da proteção de dados. Tributação. O sistema tributário brasileiro, ele era formado na tributação sobre bens tangíveis. Perfeito. Nós estamos mudando de um modelo de ter para um modelo de usufruir. Então você não quer ter a propriedade, você quer usufruir daquele bem. Consumir isso aqui. Então perceba que, por isso que hoje os dados são, hoje o insumo mais, que mais vale no mundo, são os dados. E cada vez mais a tecnologia vem buscando os dados de cada um de nós, para que a partir disso ela transforme em seu produto, a sua atividade econômica. Robson, agradecer demais essas rápidas explicações com relação a esses dois temas bastante importantes, que é o tributário e o LGPD, essa reforma tributária. E dizer, quer saber mais? Liga para o homem, que aqui está aqui para poder passar para vocês todas essas informações. A gente tem que, de alguma forma, agradecer sua presença aqui, Robson, dizer que vamos ter a oportunidade de poder estar vendo isso um pouco mais em prática e você, quem sabe, a gente poder estar dando insights dentro do Band Empresarial o tempo todo que isso puder estar ocorrendo e eu espero contar com você com isso. Sempre um prazer, Azevedo, tiver convite aqui à disposição, você sabe que eu gosto de comentar e eu acho que essas informações merecem ser levadas para todo o público. Então, gente, é isso aí. Agora a gente vai para um rápido intervalo e volta lá no outro evento que envolve o jurídico, que é o 2º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade de Isabela Soares, que fez um trabalho maravilhoso, representatividade fantástica. Então não perca, a gente volta já já. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. Aqui, claro, começo dando nossos parabéns a Isabela Soares e George Humbert pelo evento maravilhoso. Estamos aqui no 2º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade. Agradecendo de pronto também essa acolhida que está dando aqui ao nosso Band Empresarial. Um evento fantástico e onde a gente vai ter a oportunidade de conversar com várias pessoas ilustres que estão fazendo um caminho muito interessante para mostrar que dentro do lugar de preservação você também pode produzir. É isso aí, a gente vai conversar já já com muita gente aqui. Band Empresarial aqui no 2º Congresso Brasileiro de Direito Sustentável e tendo o prazer de estar aqui do nosso lado com Gamil Fopel, do escritório Gamil Fopel Associados, um evento bem interessante, principalmente da representatividade vindo gente do Brasil todo, né, Gamil? Azevedo, a satisfação, a honra é minha de estar aqui com você, com seus telespectadores. A Bahia sempre foi marcada por uma grande tradição jurídica, né? E este evento de Brades, primorosamente organizado por George Humbert e por Isabela Soares, coloca a Bahia mais uma vez no cenário nacional, no lugar que ela merece, no lugar de destaque, né? Para tratar de questões atinentes ao direito ambiental, à sustentabilidade, que são assuntos que algumas pessoas podem até não se darem conta, né? Mas são assuntos do dia a dia, são aspectos estruturantes, né?
Então quero cumprimentar a organização do evento, é muito primoroso, existem pessoas aqui de todo o Brasil, né? Várias correntes de pensamento, isso enriquece o debate, isso faz com que seja bastante produtivo o debate, né? E é uma honra para mim poder estar no evento, poder estar com você aqui nesse instante. A gente é que agradece. Gamil, me fala um pouquinho, você vai ministrar daqui a pouco aí, vai ser painelista, qual o tema e o provocante, porque você é um especialista, né, da área criminal e de alguma forma está aqui fazendo uma palestra onde eu tenho provocado muito. O empresariado do nosso programa tem que olhar todas as vertentes do que isso pode envolver, não é? A matéria ambiental no Brasil ela é tão rica, né, que desde 1998 nós temos uma lei específica que cuida de crimes ambientais. Então, como o evento trata sobre segurança jurídica, né, pediram-me para que eu tratasse de considerações críticas à responsabilidade penal. Né? No imaginário popular, as pessoas imaginam que o direito penal é uma espécie de solução para todos os problemas. Há problemas que podem ser tratados pelo direito penal, mas há tantos outros que não podem ser tratados. Então, as pessoas sempre falam sobre responsabilidade penal da pessoa jurídica, por exemplo. Né? Se a gente for considerar que a gente tem lei de crimes ambientais desde 1998 e até hoje não existe uma sentença transitada em julgado que gere um cumprimento de pena para uma pessoa jurídica, isto quer dizer alguma coisa. Então são essas reflexões, são essas ideias que a gente vem trazer aqui. Perfeito, desejo aí boa sorte, que já está na hora de seu painel e estaremos lá para poder apreciar mais um pouquinho, agradecer e vamos explorar cada vez mais isso dentro do nosso ambiente empresarial, hein? Muito obrigado, meu amigo. Muitíssimo obrigado por tudo. Viu? Já já a gente volta aqui no nosso Band Empresarial. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. Agora tendo o prazer de entrevistar Barreto Júnior, diretor do Destino Baixios da Prima Empreendimentos. Barreto, bacana um evento desse acontecendo na Bahia e tratando de um assunto que a gente acha que o empreendimento imobiliário não tem que lidar. Agora imagina como você que está fazendo algo gigantesco lá em Baixios e tendo que envolver muito com esse aspecto, né? Não só social como ambiental. Sem dúvida nenhuma, Azevedo, é de fundamental importância um evento como esse. Isabela Soares e Jorge estão de parabéns pelo segundo ano consecutivo, trazendo a pauta e essa conscientização no empresariado, na sociedade, no setor público e no setor privado, a importância da sustentabilidade e de ações realmente fundamentadas no ESG. A gente acaba de voltar de Maiacoba, eu e Cristiano Polilo, diretor comercial da Prima, e a gente foi justamente conhecer um empreendimento, conhecer de perto um empreendimento que tem muito a ver com os 3 resorts e os residenciais branded que a gente vai lançar lá em Baixio. Quais são? Dá esse spoiler pra gente, porque 2 todo mundo já sabe, que é o Fazano, o Anantara e qual é o outro? Calma, Azevedo, calma. A gente ainda não pode dizer, mas está muito próximo já de poder liberar esse terceiro. Mas o que a gente voltou impressionado é a integração dos empreendimentos imobiliários com o meio ambiente, a preservação, a preocupação permanente com a flora, com a fauna e manter o ambiente nas características originais dele. Então, assim, você cria uma integração e uma simbiose não só da arquitetura, mas também no lifestyle. E essa integração com o lifestyle, com o meio ambiente, principalmente, gerando todo um conceito de sustentabilidade, com reciclagem de lixo, com melhores práticas de preservação da natureza, é o futuro, é o presente e é o que a gente tem que buscar. Vocês que estão lidando muito particularmente, trabalhando com um ticket, né? Digamos assim, um poder aquisitivo, um ambiente lá extremamente favorável para isso, o ticket mais alto, pelas próprias bandeiras que a gente está falando aqui, mas evidentemente que é isso que eles querem consumir também, né? Eles querem consumir natureza e experiência, né, Barreto? Você falou a palavra-chave. A palavra-chave chama-se experiências. O cliente de maior poder aquisitivo, em Maiacobá nós temos claramente isso, você tem lá 4 resorts, que é o Banyan Tree, o Andaz, o Fermo e um Rosewood. E o cliente deles, óbvio que eles estão ali do lado, no quintal dos Estados Unidos, né? Então 70% do cliente deles é americano e canadense. O cliente quer curtir a experiência, Azevedo, curtir essa ambiência, essa natureza,
preservada e a tranquilidade de um ambiente de preservação ambiental. Hoje, o Andaz, por exemplo, que tem um público muito mais jovem, tem um público nômade digital, a nossa geração X, né? Você vê que eles estão buscando o menor impacto possível na natureza, consumindo produtos que tenham compromisso com as mudanças climáticas, ou seja, com a preservação do meio ambiente. Band Empresarial, e agora tendo o prazer de estar recebendo a pessoa que, juntamente com o Jorge, organizou tudo isso, Isabela Soares. Um prazer estar recebendo ela aqui. De antemão, vou dar aqui em público parabéns. Evento maravilhoso, Brasil todo aqui discutindo um tema tão importante que serve tanto ao empresário. Como é que se chama? Eu quero dizer, um paradoxo que a gente vive de não entender que isso pode servir e muito para o nosso ambiente empresarial, né, Isabela? Exatamente, obrigada. Prazer ter vocês aqui conosco de novo, sempre apoiando a nossa segunda edição de forma ainda mais reforçada. E sem dúvida nenhuma, o que a gente vê hoje, como você bem disse, é um paradoxo, né? Porque muitas vezes as pessoas entendem de forma muito equivocada, a população de forma geral, que a sustentabilidade é o tema de apenas uma parte da sociedade. E o recado que a gente quer dar aqui no evento hoje é justamente o contrário. Que essa tem que ser uma preocupação nisso, né, todos os segmentos, né, a sociedade civil, ao setor empresarial, aos 3 poderes federativos, e a própria grade, né, do evento hoje, ela deixa isso de forma muito clara a partir do momento que você encontra aqui essa diversidade de participantes, dando o seguinte recado: olha, a gente tem um problema a enfrentar, a gente está atrasado nesse problema, a gente precisa fazer uma equação de contas, mas a gente não vai fazer essa equação de contas, a gente não vai fazer um combate, um enfrentamento ao tema e a todos os problemas que estão por vir de forma isolada. A gente precisa fazer isso de forma uníssona, conversando, dialogando, para que o entendimento e que o compromisso seja cada vez mais sinérgico. A pauta sustentável, ela fica muito, na minha opinião, com a miopia de que ela trata meramente do mundo ambiental. Quando, na verdade, você tem um caráter social e você tem um caráter financeiro muito forte, econômico, vamos dizer assim, em que precisa que todos esses atores funcionem bem para que, de alguma forma, você consiga ter, até fazer essa parte sustentável, digamos assim, colocada de maneira mais, digamos assim, conhecida, né? Você foi num ponto fundamental, razão pela qual esse evento existe. Esse evento foi criado justamente para explicar melhor essa conta. Então, como representante da Associação Comercial da Bahia, né, fazendo parte, como associativista, fazendo parte de uma representação de classe empresarial e tendo uma vida atuada em matérias ambientais, a partir de um portfólio de ações que eu já desenvolvia dentro do meu grupo empresarial, eu sentia falta dessa explicação melhor. E senti ali que existia uma preocupação quase que isolada com a ecologia, enquanto, na verdade, existem outros pilares que são fundamentais para que o tripé seja formado, né? E esses outros 2 pilares, o econômico e o social, são fundamentais para que a ecologia ela se mantenha intacta, ou quando não puder se manter intacta, que seja compensada conforme. Então é isso que a gente está falando aqui hoje. Não dá para acreditar nem para imaginar que você vai viver num mundo onde as situações não acontecerão, onde a população vai parar de consumir, onde as cidades vão parar de crescer, onde o setor de construção não vai mais construir, onde o agronegócio não vai mais produzir os alimentos que são levados à mesa de todos os brasileiros. Mas existem institutos que balizam essas atividades, né? E essas atividades são compensadas. E para isso, para que essas atividades sejam compensadas, as pessoas precisam entender que essa compensação ela é necessária. Caso contrário, a gente não estaria aqui hoje conversando com você nesse hotel, né? Então, é exatamente desse ponto que a gente sentia falta, assim, dessa explicação. E a gente tem conquistado uma adesão grande em relação a essa compreensão. De fato, eu acho que esse evento, ele determina um revés da forma como a situação sempre foi posta. Azevedo, se você parar para analisar todos os eventos que foram promovidos relacionados ao tema, eles nunca foram promovidos por empresários. Sempre foram promovidos por outros segmentos da sociedade. Isso significa que o empresário ele sabe mais, ele pode mais, ele é tudo mais? Não, pelo contrário. A gente só quer ser parte dessa discussão. E é exatamente a partir dessa razão e dessa necessidade de compreensão que esse evento nasceu, está na sua segunda edição. As expectativas são as melhores possíveis, a gente está chegando aqui já quase no final do primeiro dia e o sucesso de público acho que diz muito sobre tudo que foi discutido aqui e debatido. Isabela, e outro ponto que me chama bem a atenção aqui, que eu vejo como ponto fundamental, regulação. Eu acho que
Muito do que é feito também pelo empresário, por quem quer que seja, porque faltam as coisas muito claras. É preciso que o legislativo, de alguma forma, conheça um pouco mais do que está sendo feito, para que ele possa, de alguma forma, criar as leis, e o executivo executar, e evidentemente, e aí vem a pauta, o direito, possa estar contribuindo com tudo isso. Então, esse coisa que você está conseguindo aqui de juntar e trazer pessoas tão ilustres, tem esse objetivo, dar mais conhecimento ao que é o tema e as nossas dores também empresariais, né? Sim, sem dúvida nenhuma. O próprio tema do Congresso já diz isso, né? A equação do desenvolvimento, da preservação e da segurança jurídica. Então, como esses três fatores vão caminhar de forma a ajudar ao desempenho, o papel do empresário nessa história toda. Veja, o regramento é claro, as regras existem. Se você analisar todo o arcabouço legislativo do Brasil quando se trata de matéria ambiental, ele é relativamente protecionista e moderno. O que falta é uma boa interpretação em relação ao que cada ente deve fazer ou não fazer. Então isso sempre foi uma preocupação, tanto da Associação Comercial da Bahia quanto do IBRADES, né, parceira nesse evento, de tentar fomentar e contribuir para que esse ambiente de segurança jurídica ele seja mais sólido, né, e que ele traga mais confiabilidade para todos nós empresários. Chamando a atenção para o seguinte, não adianta você criar a falta de atividade empresarial, ela gera pobreza, porque se você não tem atividade econômica, isso impacta negativamente na economia, você não tem empregabilidade, as pessoas passam a não ter acesso a crédito, acesso a princípios básicos da dignidade da pessoa humana. Então é importante que ela seja sólida para que você combata a pobreza, e uma vez que uma população educada com acesso à saúde, à educação, a todos os princípios básicos, já está mais do que provado que ela vai olhar diferente para os recursos naturais, mas para isso você precisa do empresário, para isso você precisa da economia sendo movimentada. Então sempre foi uma preocupação, né, dessas duas instituições que promovem o evento aqui hoje, tentar trazer um debate para assegurar esse ambiente de segurança jurídica. E a gente espera, sinceramente, impactar todo mundo que esteve aqui, né? Eu acho que é quase que impossível algum representante de alguma esfera do poder público ter estado aqui hoje e não ter sido ali tocado de que isso é uma batalha de todos nós, sobretudo daqueles que fiscalizam a lei, que promovem, que constroem, e assim a gente vai caminhando. Isabela, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no nosso Band Empresarial. Eu que agradeço a você e a parceria da Band Bahia. Vamos em frente, que com fé em Deus, com fé em cima do Bofim, e graças aos orixás da Bahia, a gente vai continuar nessa missão, levando debates esclarecedores, qualificados, e quiçá conquistar essa tão desejada segurança jurídica fundamental para o desempenho da atividade empresarial na sustentabilidade. Gente, Band Empresarial aqui direto do 2º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. E assim encerra o nosso Band Empresarial dessa terça-feira. Quero agradecer de pronto a todo o evento do 2º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, por esse ambiente maravilhoso, pelo painel fantástico que foi debatido aqui, envolvendo, com certeza, um mundo melhor para o nosso planeta e para o mundo empresarial. Ou seja, vamos ter, com certeza, lançadas aqui as sementes, com certeza teremos frutos para colher muito desse evento maravilhoso que foi feito aqui. Então, agradecer e dizer para vocês que terça-feira que vem a gente está de volta no nosso Band Empresarial, como também no YouTube, agradecendo aos nossos patrocinadores e dizer, nos assista, toca lá no sininho no YouTube, que com certeza você vai receber muito conteúdo do ambiente empresarial.